Meus irmãos, agora nós vamos nos assentar, nos aquietar. Quero chamar aqui à frente, quero chamar aqui o Acácio, a Jéssica e o bebê Heloísa. Quero também que a Lediane, Euclério, se estiver presente, chega aqui também. Amados, vamos nos pôr em pé e nós vamos orar pela Heloísa. Nós vamos pedir ao Senhor que a abençoe. Hoje nós temos 2 bebês para apresentar ao Senhor. O Acácio aqui, a Jéssica, Lediane, Euclélio faz parte. Acácio e a Jéssica, eles são sacerdotes da Heloísa. Os avós da Heloísa estão aqui. Eu queria que os avós viessem também. Por favor. Os avós fazem parte, né, da vida da Heloísa. Gostaríamos de dizer que os pais, que o Acácio e a Jéssica são responsáveis pela Heloísa. Eu gostaria também de lembrar, quando o profeta João Batista nasceu, viu, Acácio e Jéssica? Quando o profeta João Batista nasceu, houve um momento de muita visitação de Deus, naquele momento ali, naquele tempo, quando João Batista nasce. No 8º dia, ele vai ser circuncidado, porque todo menino judeu era circuncidado, era removido o prepúcio do seu órgão genital. Fazia parte da lei, era mandamento, precisava ser cumprido. E os vizinhos ficaram todos tocados por aquele momento. E a Bíblia diz que eles ficaram, houve um momento de temor entre os vizinhos de Zacarias e Isabel, pais de João Batista. E os vizinhos ficavam em silêncio. Na hora daquele momento do temor, eles ficaram em silêncio, e a Bíblia diz que começavam a pensar no coração deles, quem virá a ser este menino. Nós não sabemos quem virá a ser a Jéssica, vai depender do Acácio e da Jéssica, apresentando, cuidando delas em Jesus, deixando ela ter dependente de Jesus, caminhando ela no caminho, no temor do Senhor Jesus. Nós não sabemos quem virá a ser a Jéssica, o Senhor Deus sabe. E nós queremos nesta hora, junto com a igreja, abençoar. Vamos levantar nossas mãos, abençoá-los. Os irmãos podem levantar suas vozes e clamar ao Senhor, pedindo ao Senhor que abençoe a Heloísa e que dê sabedoria para a Cássia e a Jéssica, seus pais, para que conduza bem a Heloísa e, sobretudo, nos caminhos do Senhor Jesus. Vamos levantar nossas mãos. A Cássia pode levantar sua mão, porque o seu sacerdote é o pai. E a Jéssica é a mamãe também. Senhor, nosso Deus, nós clamamos agora por esta família, uma bela família. Pedimos que o Senhor dê sabedoria ao Acácio, a Jéssica, e que a Heloísa cresça igual Jesus cresceu, em estatura, em sabedoria e em graça para com Deus e com os homens. Abençoe seus familiares, seus tios, seus avós. Clamamos por eles também. No nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus os abençoe. Quero chamar aqui também João Vitor, a Rosa, a Mônica, avó, Rosa, bisavó, Pimentel, bisavô. Gostaria que eles viessem aqui à frente também, trazer o bebê. Cadê a Rosa? Mônica, eu sei que Mônica chegou aqui. A Mônica é avó e a Rosa é bisavó, viu, meus irmãos? A Rosa agora é bisa. Sempre brincamos com ela que ela é bisa agora. Isso é bom, né? Vamos levantar nossas mãos, deixa eles chegarem. João Vitor já é pai da Isis, né? A Emily é pai da Isis e Noah, um belo menino, né? A Rosa é bisa, o Pimentel é biso, né? A Mônica a Mônica e o Rony. Somos avós, Viviane é tia, né?
orgulhosa, sempre por perto dos sobrinhos. Amados, a mesma palavra dispensamos também ao Noah e também ao João Vitor e a Emily. Que o Senhor dê sabedoria a vocês para cuidar desses meninos. Vai precisar, tá? Nesse tempo vai precisar de muita sabedoria e discernimento, e só quem pode dar, Emily, só quem pode dar, João Vitor, é o Senhor. Tá bom? Se escorregar para algum lado, vocês terão problema, né? Sem pedir já temos problema, né? E se abandonar ao Senhor, o problema será maior. Então, busca o Senhor sempre, ao ponto de poder achá-lo. E Ele vai dizer isto: buscar-me-eis e me achareis, como me buscar de todo o coração. Vocês precisam para educar os seus filhos, tá? Eles vão precisar de você, da sabedoria de vocês, da sabedoria de João Vitor, da sabedoria da Emily. Não pode abrir mão disto, tá? Vamos orar juntos? Vamos levantar nossas mãos, vamos abençoá-los? Assim como nós não sabemos que o Noah virá a ser, o Senhor sabe. E nós clamaremos que o Senhor dê sabedoria a João Vitor e a Emily, para que possam cuidar deles e do Noah. E que ele possa crescer igual Jesus cresceu, em estatura, em graça e em sabedoria para com Deus e os homens. Senhor Jesus, nós queremos abençoar o Noah. Nós não sabemos quem virá a ser o Noah, o Senhor sabe. Nós apresentamos ele ao Senhor e pedimos que o Senhor o abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Tenha o caminho do Noah aprumado, nivelado conforme o Senhor. Senhor, concede a João Vitor, que é o pai, a Emily, a mãe, sabedoria, vindo de ti. João Vitor bem jovem, Emily bem jovem, pai de 2 bebês. Pedimos que o Senhor cubra eles com a tua sabedoria. Nesse tempo tão difícil, Senhor, e tão espinhoso para caminhar. Mas clamamos que o Senhor venha abençoá-los. Abençoa os seus avós, a Mônica, o Rony, Pimentel, seu bisavô, a Rosa, bisavó, que tenham sabedoria vinda do Senhor, para estar ao redor deles, para abençoá-los. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos pelo Noah. E os abençoamos mais uma vez no nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus abençoe Emily, João Vitor. Esse dia estava eu andando, fazendo uma compra num estabelecimento comercial, e João Vitor estava lá agarrado, trabalhando, como um bom pai, um bom provedor que ele é, que eu sei que ele é. João Vitor é trabalhador, e Deus concedeu um casal de filhinhos também para eles. Deus os abençoe. Amados, pastor Evandro está ministrando em primavera e contamos com as orações dos irmãos. O Maicon também estaria hoje conosco aqui, mas o Maicon está com a virose e devemos clamar ao Senhor também por ele, orando por sua saúde, para que o Senhor estenda a sua mão de médico dos médicos, para curá-lo. Tá? Nós vamos abrir nossas Bíblias, no primeiro livro de Samuel. Vamos abrir? Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Certamente é uma história que todo mundo aqui, espero, né? Todo mundo conhece de cor e salteado. A história do rei Davi. Aquele momento, naquele tempo, naquele momento que Israel estava numa luta, numa guerra, num conflito muito grande com os filisteus. Os filisteus habitavam bem ao lado de Israel. E os filisteus e os amalequitas eram 2 povos que não deixavam Israel em paz. Tá?
Podem ler lá na Bíblia, na história. Na história esta Bíblia que os irmãos vão ver. E os filisteus estavam sempre no calcanhar, no pé, ou querendo pisar no pé, no calcanhar do povo de Israel. E esse momento aqui é o momento do primeiro período, digamos assim, do reinado do rei Saul. O povo pediu um rei e Deus deu. Deus permitiu que Saul fosse ungido como rei de Israel. Mas já neste momento, Saul já estava sendo rejeitado pelo Senhor como rei. Porque ele saiu à guerra e não era para pegar nada como despojo, e ele permitiu que os soldados de Israel pegassem, os homens de Israel que foram para a batalha, pegassem os despojos, e ele manteve o rei vivo. Naquele momento ali, Saul é rejeitado como rei para o Senhor. Os desdobramentos, a partir de então, irão apontar para o fim do reinado do rei Saul, que foi um fim de reinado muito triste, para quem conhece a história. E neste momento, aqui, no capítulo 17, Deus começa também já a mobilizar no seu projeto eterno, no seu propósito eterno. Temos ouvido essa palavra aqui na ministração do pastor Evandro. Deus, no seu projeto, já está levantando um rei. Só que suas características, o seu comportamento, a gente vai, à medida que você vai lendo o livro de 1 Samuel, 2 Samuel, Reis, depois 1 Crônicas, 2 Crônicas, os 2 livros de Reis, 2 livros de Crônicas, e os 2 livros de Samuel, você vai ver todo o desdobramento também desse rei que o Senhor estaria levantando, ou estará levantando segundo o seu coração. E nesse momento aqui, Israel já passa a conhecer o perfil dele. O texto vai dizer, a partir do versículo 1 aí, do capítulo 17, vai dizer o seguinte: e os filisteus ajuntaram-se as suas forças para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no Vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte de um lado, e os israelitas estavam no monte do outro lado, e o vale estava entre eles. E então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Esse homem, os irmãos conhecem a história de Davi e Golias, hoje, né? Até os comentários seculares vão apontar para essa história, tá? Desse grande homem. E um côvado egípcio era mais ou menos 50 centímetros. Um côvado romano, mais ou menos 45 centímetros. Então você pode fazer, de repente, pode fazer a conta aí, 6 vezes 45, vai dar aí 1 palmo, vai dar praticamente, chegando aí 3 metros de altura. Então, Golias media mais ou menos 3 metros de altura. Verso 5, trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia-se uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze, era uma couraça de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros, proteção absoluta. E a haste de sua lança era como um eixo de tecelão, e a ponta de sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servo de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós sereis
por servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então nós sereis por vós servos e nos servireis. Perdão. E vou repetir o verso 9. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, e seremos por servo. Porém, se eu o vencer e o ferir, então a nós sereis por servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. E Davi era filho de um homem efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul, era este homem já velho e adiantado em idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiam Saul à guerra. E eram os nomes de seus filhos que se foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo, Abinadab, e o terceiro, Sama. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Golias fazia uma espécie de opressão, uma estratégia de guerra para botar medo, espantar, e estava até então conseguindo. Ele fazia isso toda manhã, toda tarde. Disse-lhe Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te, que teus irmãos, ou para teus irmãos, uma efa, ou um efa deste grão tostado, e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite, leva ao capitão de 1000, e visitarás a teus irmãos, a ver se vão bem, e tomarás o seu penhor. Ou seja, vai trazer uma garantia de que seus irmãos estão vivos, estão bem. E estavam Saul e eles, e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando contra os filisteus. Davi, então, se levantou de madrugada pela manhã, e deixou as ovelhas com um guarda, e carregou-se, e partiu, como Jessé lhe mandara, ou ordenara. E chegou ao lugar dos carros, quando já o exército saía em ordem da batalha, e os gritos chamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem, e correu à batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. E estando ele falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro cujo nome era Golias, filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele, e temiam grandemente. E diziam: homem de Israel, viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que o homem que ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas, e dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então Davi aos homens que estavam com ele, Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteu, e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu, para afrontar os exércitos de Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar, conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens com seus colegas soldados ali, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste daqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isto? E desviou-se dele para outro,
e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, e as anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. E Davi disse a Saul: não desfaleça o teu coração, o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra os filisteus. Era um momento terrível na vida de Israel. O conflito só aumentava. Israel com medo. Porque, além dos numerosos soldados da Filistia, ou filisteus, tinha também um homem que tinha seus 3 metros de altura. E segundo alguns estudiosos, Golias era um deles. Havia outros homens altos e fortes, e que eram guerreiros, que sozinho dava conta de muita gente. Não à toa que Israel correu. Não à toa que o rei Saul correu. O versículo 24 vai dizer: porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. A coisa não estava boa para Israel. Os filisteus eram gente treinada na guerra. Eram homens que dominavam, inclusive, a navegação. Eram homens que, durante a história de Israel aprendeu com eles a malhar, a mexer com os ferreiros de Israel. Aprenderam também, vindo tecnologia da Filistia, entre os filisteus. A tecelagem que o povo de Israel fazia, tecendo suas roupas, enfim, o trabalho de tecelagem era tecnologia vindo de lá. Era um povo extremamente adiantado. E era um povo que gostava de briga, de guerra. E Israel era o alvo. Essa era o quinhão do rei Saul, ou um deles, de Israel. Só que Saul não sabia, Israel não sabia. Os irmãos de Davi imaginavam seu irmão ao contrário. Um homem presunçoso, soberbo, orgulhoso, cheio de maldade no coração. Dá para poder termos uma ideia, o texto dá essa pista para a gente, de que os irmãos de Davi pareciam muito com os irmãos de José. Os irmãos vão lá na história de José, vai observar como os irmãos também pensavam dele, ao ponto de vendê-lo. Nós temos aqui um homem que, ainda jovem, cuidando das ovelhas do seu pai, e com toda a responsabilidade. Apesar de que, neste momento, o texto vai dizer que ele deixava as ovelhas do seu pai, tinha um momento lá, né? Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas do seu pai. Davi estava dando um de espião também, de pesquisador. Quando o texto está dizendo aqui na versão da Trinitariana, ia a Saul, em algumas versões diz que ele ia lá na batalha para ver como é que a coisa estava. Deixava o gado, as ovelhas do seu pai, certamente com alguém tomando conta, ele deveria ter companheiros, né? Ele ia lá e dava uma olhada para ver como as coisas estavam acontecendo. E voltava. Ele estava se inteirando do problema. Amados, quem não tem problema aqui, eu não vou pedir para levantar a mão. Mas quem não tem problema aqui? Nós estamos vivendo momentos em que os problemas, às vezes, eles acham a gente, né? Às vezes você não procura problema. O problema te acha. Às vezes o problema te acha e, às vezes, um problemão. Os irmãos sabem que é um problemão? É aumentativo de problema. Eu sei o que é um problemão. É evidente que deve ter irmãos, amigos que estão conosco nesta noite, que também sabe ou já vê, tem conhecimento, ou está experimentando um problemão.
Porque problemão está correto, é um aumentativo de problema. Davi, ele ia lá no pasto onde estavam as suas ovelhas, nesse período que onde Israel habitava, meus amados, era um ambiente, era um lugar muito, de muita pastagem. Era um lugar onde a pastagem era rica, era densa, era grande. A pastagem era viçosa. Os historiadores vão dizer que nesse período, até esse período, hoje não, hoje virou uma terra seca. Estamos vendo Deus agindo ali na Palestina, onde o deserto está dando até flores, né? Flores e frutas também. O deserto está sendo regado. E estão fazendo colheita em plena areia, né? Que hoje é lugar fértil, boa parte do deserto. Mas naquele período na Palestina, era um lugar próspero. Principalmente as campinas, para criar gado. A Palestina era uma região que era visitada e muitos povos tentavam se apossar. E não era pouco, não. Os irmãos fizeram uma pesquisa sobre a Palestina e os povos que habitaram ali. É muita gente, é muitos povos, culturas diferentes, as suas línguas diferentes, muita. E nos tempos do rei Davi tinha a campina, o pasto era verdejante. Havia abundância de pasto para o gado de todo mundo e para o gado deles. Israel criava gado, o povo se alimentava de queijo, de leite, como está aqui, gostavam de grãos tostados, né? E normalmente o povo de Israel fazia tinha 2 alimentações por dia. Nós temos 3, né? Eles tinham alimentação por dia. Normalmente o almoço e janta era tarde, porque era muito quente. Então não vai almoçar meio-dia, 11 horas, como nós fazemos aqui. E Davi fazia essa ligação para criar para cuidar das ovelhas do seu pai, da família, e para cuidar, e para olhar, para ver como é que está indo a questão do conflito com os filisteus. E o conflito só aumentava. E Davi chega, quando ele vai numa dessas idas e vindas dele, o texto vai dizer que quando Davi vai amando do seu pai Jessé. Nas idas e vindas, parece que o conflito continuava, mas não havia algo maior acontecendo. Havia um conflito, digamos, normal. Havia uma pressão, a guerra, né? A guerra, alguém já dizia que enganar é a arte da guerra, né? Tem disto na guerra. Enganar, fazer uma pressão psicológica. E os filisteus sabiam fazer isso, porque quem fazia era Golias. Eles desafiavam Israel. Zombavam do Deus de Israel. Eles eram idólatras. Eles tinham seus deuses. E Davi, quando foi levar a alimentação para os seus irmãos, e os queijos para o comandante, um dos comandantes do exército de Israel, era comandante de 1000, tinham vários. E Davi, então, escuta, ele ouve o que o soldado, o guerreiro Golias fala. E o que chama a atenção é que Davi não estava indiferente. Amados, não era à toa que ele estava indo. Ele deixava lá o pastoreio das ovelhas do seu pai, certamente com seus companheiros, e ia lá dar uma olhadinha. Isso quer dizer que Davi não estava diferente a um problema que estava tendo, ao conflito que estava tendo. Isso que podemos aprender nessa faceta desse momento da vida de Davi. Nós não podemos ser indiferentes aos problemas. Davi ia lá, olhava e voltava, apacentava as ovelhas. Ele ia lá e voltava. Tudo indica, e a pista aqui do texto nos dá essa pista, né? Que ele fazia isso
Fez isso várias vezes. E ele não estava indiferente. Tanto que, quando seu pai o envia como aquele que vai levar a alimentação dos seus irmãos e o queijo do comandante, ele começa a perguntar: e aí? O que vai ganhar o homem que matar esse circunciso? Porque era assim que os judeus tratavam quem não eram judeu, ou quem não tinha passado pela circuncisão. A circuncisão era o ato que o filho homem, né, passava no 8º dia. Era assim que os judeus falavam. E ele fala: o que vai ganhar com isso? E ele começou a conversar. Se os irmãos olharem a história de Davi até a partir do momento que ele se torna rei, era um homem que também tinha estratégia. Lendo o livro do Sun Tzu, é isso mesmo, né? Sun Tzu, A Arte da Guerra, ele vai colocar os guerreiros pelo menos, eu li uma vez só, quero ler de novo, pelo menos em dois momentos, em dois patamares. Ele vai criar 2 patamares, né? Um patamar normalmente é só um, mas vai 2 patamares para os soldados. Ele vai dizer que tem soldados corajosos e tem soldados valentes. Quem lê lá o livro Arte da Guerra vai ver isto. Quem já leu deve ter percebido isto. Davi, ele era valente. Quando você vê a definição de valente e corajoso, você vai ver, não vai muita diferença. Mas Davi era o valente. Ele era um homem astuto para a guerra. Davi era guerreiro. Tanto é que quando Saul ouve falar, que ele ficou sabendo, que ele começou a perguntar aos soldados que estavam ali. As pessoas que o texto aqui diz, na minha versão diz aqui, são os soldados. Ele fala: e aí, como é que é aí mesmo o negócio aí? Como é que está? A que pé que está a coisa? Davi, ele não era diferente ao problema, a conflitos. Davi, ele tomava a oportunidade para conhecer a que ponto estava o conflito, a que ponto existe problema, que às vezes não tem problema, amados. Às vezes nós aqui arrumamos problema, né? De vez em quando a gente está olhando, todo dia eu faço uma pesquisa, né? Eu leio notícias, né? Fico parado um tempo, lendo algumas notícias. E a gente vê umas notícias tristes, de fato muito tristes. Notícias, como eu vou dizer, notícias sanguinárias, né? Sanguinolentas mesmo. Triste, de morte, de pessoas que buscaram um problema. Procuraram um problema. Nós temos às vezes o ditado, nossos pais falam assim: você está procurando problema, né? Fala às vezes para os filhos, né? Fulano, cuidado que você está arranjando problema para você. E Davi chega para os soldados aqui e fala assim: e aí, a que ponto está? Qual é o presente, qual é o prêmio que o rei Saul vai dar para o homem que for lá e acabar com esse circunciso, com Golias? E o soldado vai falar: olha, ele disse que vai eximir o homem e a sua família de impostos. Naquele tempo já havia impostos, viu, irmão? Ele vai dar uma filha para casamento e ele vai dar bens para esse soldado, para esse homem. E Davi conversa mais, tanto que o seu irmão mais velho, irado com ele: o que você está fazendo aqui? Não é isso que ele vai falar? Eliabe, o irmão mais velho, diz a Davi: por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. O irmão o classificava como presunçoso e como maldoso. Aí ele vai falar para o irmão, ele vai responder ao irmão: que fiz eu agora? O que eu estou fazendo para você falar assim desse jeito, né? Ele responde para o irmão: porventura não há razão para isto? Ou seja, não há motivo para você estar falando assim comigo.
Mas Davi não estava diferente. Davi estava querendo ficar a par do conflito. E o conflito era tão grande que o rei tinha prometido. Os soldados entre si comentavam, no arraial ali, nos batalhões, que aquele que matasse, aquele que tirasse Golias da face da terra, iria ser presenteado. Poderia casar com a filha do rei, iria receber bens e não teria impostos para sua família. E Davi se prepara. Davi conhece de perto o seu problema. Aí ele vai ver a partir de então. Ele ouve as palavras de Golias e ele vai comentar. A partir do versículo 24, Davi conhece o tamanho do problema, tanto que Israel foge, tanto que Israel fica com medo. Ele já vê que é um problema. E ele ouve o que aquele guerreiro filisteu, chamado Golias, fala. Então, a partir do versículo 37, Davi, antes do versículo 37, Davi faz um comentário. No versículo 29, que fiz eu? Responde para o irmão, porventura não há razão para isto? E desviou-se dele para outro e continuou perguntando aos soldados. O 31, e ouvindo as palavras que Davi havia falado, eles anunciaram a Saul que mandou chamá-lo. E disse Davi a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. O Davi começa a assumir o problemão. E ele não corre, ele não tem medo. Davi encara o problemão. O texto, dá para perceber no texto que Israel não estava tanto com medo, tremendo nas pernas, do soldado, dos batalhões, dos guerreiros filisteus em geral, mas um homem, que tinha mais ou menos 3 metros de altura, todo bem armado. Israel tremeu e correu. Davi não correu. Amados, às vezes os problemas aparecem. Mas nós temos que ter sabedoria e buscar o Senhor para o problemão. É bem possível que há irmãos que estão com problemão aqui. E eu sei o que é problemão, viu? Pelo menos na dimensão. O tamanho. Mas como que nós vamos encarar esse problemão? Arranjando mais problema? Davi, ele vai falar para o rei Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Aí ele vai, porém Saul disse, contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade, era um homem extremamente treinado em guerra, em corpo a corpo. Aquelas batalhas não eram hoje como, manda um dronezinho lá e o drone resolve. Não é isso? Que nós temos acompanhado aí nos noticiários, Manda um drone cheio de bombinhas não, bombas mesmo, E manda, ninguém vai para lá e ela resolve, Davi não tinha noção, Davi só apacentava ovelhas. Mas, amados, olha como Davi começa a trabalhar a questão dele agora, ele e olha o problema que estava ali. Era seu também. Davi começa a abraçar. Davi abraça o problema, o problemão. Ele já se envolveu porque o rei Saul chama ele. O versículo 33, porém Saul disse, você contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Então Davi disse a Saul, teu servo apacentava ovelhas do seu pai, e quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca, e quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe a mão na barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão,
como urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Olha só o entendimento de Davi. O recurso não está nos equipamentos bélicos, na força. O recurso, ele dizia, o recurso nós vamos tratar com esse povo, porque eles mexeram com um povo que pertence a Deus. Aí os irmãos observam o caminho que ele está tomando. Davi, ele tinha entendimento que as coisas se resolviam ouvindo o Senhor. Os problemas ou os problemões, que é esse o plural de problemão, né? Se resolvem ouvindo o Senhor. Que Deus tenha misericórdia desse momento de nós. Às vezes nós confiamos nos nossos braços. O próprio salmista vai dizer, uns confiam em carros, outros em cavalo, em cavaleiros, mas eu farei menção ao nome do Senhor. E o Senhor vai dizer em dado momento, fazer prova de mim. Provar o Senhor. De dizer para o Senhor, Senhor, dependo somente de Ti. O problemão está na minha frente, não tenho como resolver, não tenho equipamento bélico, não tenho recursos bélicos para resolver. Ele começa a enfrentar. Aí ele vai dizer, no 37, disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu Davi de suas vestes, e pôs-lhe sobre sua cabeça um capacete de bronze e vestiu de uma couraça. E Davi cingiu da espada sobre as suas vestes, e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou tudo aquilo de sobre si. Amados, Davi tinha uma experiência, você fala assim, mas um urso e um leão é diferente de milhares de soldados, e soldados às vezes, alguns soldados com 3 metros de altura, homens extremamente habilitados para a guerra, experientes. Isso não é nada, ter uma experiência com urso, com leão. Mas às vezes pequenas experiências, amados, nos moldam para maiores, enfrentar os problemas maiores. Pequenas experiências com problemas pequenos, digamos assim, nos equipa cada um de nós para encararmos e enfrentarmos os problemas grandes, os problemões. Quando viemos para o Mato Grosso em 1989, eu trazia minha família, todos pequenos, né? A Odisseia não tinha saído do bairro dela em nenhum momento, para lugar nenhum, e meus filhos pequenos. Quando eu cheguei em Goiânia, a rodoviária que está lá hoje, lá no centro, não é aquela, né? Era só uma tapagem com um pequeno restaurante, não sei, os mais antigos devem lembrar, quem vai para Goiânia. Aí nós mandamos preparar vários PFs, né? Prato feito para mim, para a Odisseia, a mãe dos meninos, e para os meninos. Confesso aos irmãos que eu não tive vontade de comer, aquele prato voltou inteirinho. E eu pensava comigo, cheio de incredulidade no meu coração. Senhor, será que vai dar certo? Eu estou indo para Vila Rica. E alguém já tinha dito para nós durante a viagem que chegaríamos lá 3 dias depois que saíssemos do Rio, 4 dias. Isso se corresse tudo bem, disseram para a gente na rodoviária. E de fato foi uma luta para chegar lá. E eu pensava, será que a gente vai chegar? Será que a gente vai chegar inteiro? E quando estivermos lá, ninguém conhece a gente, todo mundo desconhecido, a gente do Rio, o pessoal daqui é um outro Brasil, né? E aí eu falei, será, Senhor, e aí o sustento? E o arroz, Senhor? E o arroz? E a carne? E o feijão? Como é que vai ser? Não faltava gente para botar medo em mim.
Teve um pastor que foi missionário em determinado lugar aí, no norte. Ele disse, olha, a malária lá dá até no oco do pau. Aí eu não fiquei, a princípio, assustado, mas pensei, há perigos. Chegamos lá, de fato, tinha malária até quase no oco do pau. E a experiência que trago. O Bruno morou em Vila Rica, cheguei lá e encontrei o Bruno lá, né? O Bruno está aqui, conheci o Bruno pequenininho, rapazinho. E, por incrível que venha parecer, nós moramos 8 anos em Vila Rica e pegamos o auge da malária em Vila Rica. A gente via vizinhos, graças a Deus eles eram curados, tratados e curados. E vimos vizinhos dando malária e nós não dávamos, nem meus filhos tiveram malária. Amados, Deus prepara a gente com problemas pequenos. Davi teve problemas, como apacentava as ovelhas do seu pai. Os ursos vinham pegar as ovelhas, os leões vinham pegar as ovelhas. Mas ele livrou as ovelhas. E ele sabia que era o Senhor. Ele disse, Deus, olha só a fé desse homem no Senhor. Ele disse, o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará da mão desse filisteu. Ele cria. Agora chegamos a um ponto interessante aqui. De fé. Diante dos problemas e dos problemões. Como temos aprendido, não é fé, não é crer no crer, não é fé na fé. É fé no Deus que livrou, que Davi já tinha experiência com ele. Aí eu pergunto, os irmãos já têm tido experiência com o Senhor assim? Você pode encarar um problemão e dizer assim, não, o Senhor me livrou de problemas lá atrás. Amados, eu levei, desculpa a expressão aqui, mas eu levei um tapa na cara do Senhor. E o Senhor não vai fazer isso, não vai dar tapa na cara. Mas é uma expressão que eu quero tornar ela bem rude. Certa feita eu estava na minha casa e daqui bateram palma. Não sei se já contei isso para os irmãos aqui. Bateram palma na minha casa, a casa nossa não tinha muro. Né? E aí eu saí pela porta dos fundos da cozinha e fui lá na frente receber, era o esposo de uma irmã da igreja. Ele estava com a caminhonete, ele falou, pastor, eu quero falar contigo. Eu falei, pois não. Aí cheguei, ele hoje até é de Jesus, né? Um casal muito querido da gente também. Ele chegou, pastor, deixa eu te falar uma coisa, você quer um pedaço de carne? Eu falei, quero. Eu falei, carne, quero. Mas ele falou assim, só que a carne não é pequena não, é grande. Aí ele me levou por debaixo da lona, assim, tinha um quarto de uma vaca. Amados, eu botei aquele quarto da vaca na varanda, ele mandou amarrar para poder cortar as carnes, me ensinou como fazer, eu não sabia de nada disso. E eu, pela primeira vez na minha vida, nunca vi tanta carne na minha frente, a não ser no açougue. Naquele dia, eu fiz prova do Senhor, sabia que o Senhor resolve os nossos pequenos problemas. São problemas, são pequenos, que a gente pode ter. Falta carne um dia, falta feijão, falta arroz, ou falta dinheiro para pagar a luz, ou outro tipo de problema, com outro formato. Mas o Senhor nos prepara para os problemões que vêm. E o Senhor nos preparou para os problemões, se esse é o plural de problemão. É evidente que você tem um problema, ou quem sabe você tem um problemão aí. Mas olha o que Davi fala. O Senhor que me livrou da mão do leão e do urso, versículo 37. O Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul, vai, e o Senhor seja com você. Ele botou a armadura, não se viu, já sabemos essa parte. Era um menino, era um rapaz, talvez franzino, não tinha corpo de guerreiro, preparo nenhum de guerreiro. Tinha muita disposição e discernimento,
e, sobretudo, fé. Ele cria que o Senhor podia livrar Israel daqueles filisteus. Livrando Israel desse problema, meus amados, os outros iriam desaparecer. E ele pega a sua funda, diz outras versões dizem que ele pegou algumas pedras lisas no leito do rio, seixos, pequenas pedras, né? A ciência explica os tamanhos dos seixos, né? Tem seixo pequenininho, tem seixo médio, aí vai aumentando os tamanhos, né? Eu peguei a lista, uma portfólio um dia e comecei a olhar o tamanho dos seixos que podia Davi ter. Olha só a minha mente, olha só meu raciocínio. Eu sei que ele pegou seixos, pedras capazes dele jogar. E ele era um bom, manejava muito bem uma funda. Tanto é que deu certo. Mas foi por Davi? Foi a funda? A funda diante do que o soldado, do que o Golias tinha. Tanto é que ele zombou de Davi. Mas o texto vai dizer que Davi roda e vai justamente no meio da testa, na abertura do seu capacete, do capacete que ele levava à cabeça. E a pedra entra crânio adentro. A pedra rompe a primeira camada do crânio, que é esse osso aqui, depois entra na parte seguinte e vai ao cérebro e mata o rei, ou Golias, perdão. O texto diz que ele cai. E o texto vai dizer que todo o exército filisteu começa a fugir. Aí Saul aproveita a oportunidade e manda os exércitos de Israel ir atrás. Diante do problemão, nós só temos uma saída: apresentar ao Senhor. Ir ao Senhor. O Senhor vai dar as saídas. Se o Senhor quiser que você use a funda, você vai usar a funda. E o Senhor vai te tornar vitorioso. Se o Senhor quiser que você use um outro argumento, você vai sair vitorioso. Mas Deus peleja por nós. Agora, o suprassumo de tudo isso, o segredo de tudo isso, é crer e saber que olhando para Ele e buscando a saída, o Senhor vai dar a saída. O Senhor vai dar a saída. Precisamos crer. Aí em Lucas 17, os discípulos vão dizer assim: Senhor, os apóstolos, aumenta-nos a nossa fé. Aí você vai dizer: mas eu não tenho fé, a minha fé é pequena. Chega para Jesus e fala: aumenta a minha fé. Aí Jesus vai falar para ele: se tiver, a fé de vocês tiver um tamanho de um grão de mostarda, pode mudar de lugar uma planta, uma árvore, uma montanha. Não é fé na fé, temos aprendido, já sabemos disto. É fé no Deus Todo-Poderoso, que remove montanhas, quando cremos nele. Ele faz por nós, ele peleja por nós. Davi tinha esse problemão, e o problema foi resolvido. Chegou a um ponto, e ele botou o pé em cima do guerreiro. Ele tinha dito para ele: eu vou botar o pé em cima de você, vou arrancar sua cabeça, eu vou te usar, eu vou te apresentar como meu troféu. E foi como troféu. Ele guardou as parafernálias, né, de soldado daquele filisteu, guardou em casa. Mas era um homem que cria. Ele sabia que quem estava por trás de tudo isto não era Davi, um habilidoso, que passou a ser um habilidoso guerreiro, um habilidoso estrategista, sabia espionar, a tal ponto de escolher 30 valentes com ele. E todos eram fiéis. A tal ponto, um homem que tinha, ao contrário do que o seu irmão dizia, um homem que era humilde. Um dia levaram para ele a prova de que Jonatas estava vivo.
E aí ele falou assim, levou e ofereceram água para ele. Perdão, irmão, estou no outro momento da vida de Davi. Um dos seus valentes foi lá pegar água para ele. O texto diz que ele correu risco de vida. Davi disse: se você correu risco de vida, eu não vou comer nem beber. Vou respeitar o que você fez por mim. Ora, um homem de integridade. Ele tinha defeitos? Todos nós sabemos que tinha. Um homem que pecava? Ele vai dizer, no capítulo 32, do Salmo 32, no 51, ele vai dizer: diante de ti está todo o meu pecado. Minhas transgressões, meus pecados estão todos diante de ti. Quem não tem pecado diante do Senhor? Nossos pecados, quando nós pecamos, está diante do Senhor, meus amados, porque Deus vê. Por isso que precisamos, correr rapidinho e confessar os nossos pecados, porque se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de todo pecado, de toda injustiça. Por isso que quando pecamos, rapidinho. Davi sabia, mas era um homem que era segundo o coração de Deus. Você pode observar a partir daqui, a saga do rei Davi, a saga de Davi é esta. Pecava, errava. O Senhor falava uma coisa, às vezes ele errava, aí ele voltava ao Senhor. Aí ele dizia: prefiro cair na mão de Deus, porque Ele é cheio de misericórdia. Não quero cair na mão de quem não é Deus. Não quero cair na mão do homem. Prefiro cair na mão do Deus, do Senhor, porque Ele é misericordioso. Como disse o pastor Silas, na mão de Yahvé, Deus triuno. Yahvé, os irmãos sabem que é o nome do Senhor que não tem vogal no hebraico. O Iode, o E, o Vav e o E. Não existe vogalzinha lá de baixo. Por isso, Yahvé. O judeu, o hebreu, nem pronunciava. Ele falava, Jesus orou e falou assim: Pai nosso que está nos céus. Nem ousou falar. Esse Senhor que cuida da gente. Esse Senhor que Davi viu Ele ajudando, fortalecendo, dando sabedoria, dando perspicácia de como sair daqueles animais que iam pegar as ovelhas. Ele sabia que o mesmo Deus que iria com ele na batalha contra os filisteus e foi. É fé. E se o irmão tiver, se você tiver sem fé, ou com a fé lá embaixo, chega para Jesus, que a todos dá, além da sabedoria, e diz: Senhor, acrescenta-nos a nossa fé, para enfrentar os nossos problemas, o problemão que está diante de Ti. Precisamos. Amados, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê sabedoria, como encarar os nossos problemas, os problemões que aparecem, crendo que Ele será conosco, irá nos dar a saída, porque Ele dá a saída. Amém? Antes de encerrarmos, nós vamos apresentar ao Senhor a penúltima canção que apresentamos, de Marcos Witt. Vamos apresentar? Vamos ficar de pé? Antes de terminarmos, vamos apresentar. Amados, antes, porém, de apresentarmos essa canção ao Senhor, vamos curvar nossas frontes. Vamos apresentar o Ronaldinho, filho da Márcia, do Ronaldo Couto. Ele não está bem. Está, inclusive, na UTI. E foi bom o Zé ter lembrado agora. Vamos levantar nossa voz? Vamos levantar um clamor pelo Ronaldinho? Vamos levantar? Vamos fechar nossos olhos? Levante sua mão. Vamos clamar ao Senhor pelo Ronaldinho. Ele está no UTI. Ele está estável hoje, tá? A Márcia nos deu notícia que está estável, né? Mas vamos clamar ao Senhor para que o Senhor tire o Ronaldinho dali, que cure o Ronaldinho, que a boa mão do Senhor seja sobre ele para curá-lo. Senhor, em Atos 4 diz que os apóstolos sabiam
que o Senhor podia levantar sua mão para curar. Estende a sua mão para curar o Ronaldinho, filho do Ronaldo Couto, da Márcia. Ele está nesse momento no UTI. Clamamos aqui, Senhor, como corpo, como família, como igreja do Senhor. Apresentamos nosso clamor ao Senhor. Estende a tua mão para curá-lo ali. Em nome de Jesus de Nazaré, que curou, que cura, porque no Senhor não há mudança e nem sombra de variação. Tu és o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente, porque o Senhor não muda. O Senhor não é o homem para mudar. Por isso, Senhor, cremos que Tu podes curar, que Tu cura. E levante a tua mão para curar o Ronaldinho. No nome de Jesus. Amém. Vamos apresentar a canção ao Senhor? Abençoado pelo Senhor.